Resumindo, o oitavo episódio de Hexatomb. O episódio já começa mega bombástico, porque ele não começa com os players principais. Ele começa com um player novo, que é o Luiz jogando de Damir. O Selbit tá narrando como ele tá numa prisão, e fazia muito tempo que ele tava nessa prisão, e tava tudo escuro, e era mega protegida contra qualquer tipo de ritual, e o cara era 4. Mas quando de repente ele vê meio que uma aparição iluminada em vermelho. Ela tá com o capuz e tem chifres. Essa aparição meio que fala com o Damir e diz que ele é o Lúcio, que provavelmente o Damir não conhece ele. Só que por ser a voz do Bastei e por ele se referir ao Leozinho, que seria o Kian, né? E só quem chama o Kian de Leozinho é o Henry. Então, provavelmente era o Henry quando ele ainda portava o diabo. Foi meio que o que eu presumi. Essa aparição pega e enfia as garras no Damir. E ele sente que, mesmo que por um breve momento, ele portou o diabo. Nisso, ele vê um sino num mar de vermelho, assim. E esse sino toca e faz um barulho horrível. E ele acorda, como se fosse um pesadelo. Só que ele não acorda onde ele estava, ele acorda já no Hexatomb. Depois de toda essa coisa com o Damir, volta a visão para os players principais, onde eles acabaram o último episódio. Ou seja, quando chegaram em casa, não tinha o Pomba e tinha o bilhetinho de tem alguém aqui. O labirinto, ele tinha colocado aquele ritual de morte, então ele resolve consumir o momento para ver o que aconteceu na casa enquanto eles estavam fora. O que ele vê, basicamente, é o Pomba escondido embaixo da cama durante, tipo assim, a primeira meia hora que eles saíram. Depois ele vai lá, sai, come, toma uma água, mexe um pouco nas anotações, ele olha pela janela, sai de casa, volta pra casa, provavelmente tava tentando despistar alguém, né? E quando ele volta pra casa, ele mexe de novo nas anotações, depois ele ouve um barulho, tipo um galho quebrando lá fora. Então ele vai lá embaixo da cama e fica escondido, e fica chamando o labirinto, e fica tentando entrar em contato com ele, só que o labirinto não estava ouvindo, obviamente, porque ele estava lá na guerra. Quando de repente alguém chega e puxa as pernas dele para fora da cama. Essa pessoa era o Cristino. Como o Cristino ouviu o Pomba falando, tipo, é labirinto, por favor, ele fala, ele tá ouvindo, né? Então, como se fosse, tipo, pode ter sido por sorte, mas ele olha diretamente pro labirinto que tá assistindo a memória. E ele fala: eu devo uma ajuda para vocês e eu vou cumprir com a minha promessa, mas não entre no meu caminho, senão eu vou matar vocês. Enquanto o labirinto estava tendo a visão, os outros players estavam meio que explorando as anotações do Pomba, porque eles viram que elas estavam mexidas. Nessas anotações, basicamente o que eles veem é que o Pomba deu uma retocada nos desenhos deles e que ele descobriu o que cada estigma significava. Então tinha o desenho de cada estigma e a frase que esse estigma traz. Depois disso, eles veem que também tem uma carta. Enquanto eles estão fazendo isso, o labirinto já volta da visão, explica para eles o que aconteceu, e eles leem a carta juntos. Basicamente, a carta é tipo Pomba falando todo mundo e falando umas palavras especiais. E o que mais chama atenção é o do Henry. Ele diz que várias vezes ele já pensou em matar o Henry, mas não conseguiu fazer isso. E que ele admirava muito o Henry, a coragem dele, e não sei o que, não sei o que. Foi um momento super tocante, né? E todo mundo tá mega preocupado com o Pomba. Então, eles tentam até debater uma estratégia sobre o que vão fazer no dia seguinte. Só que como tá muito tarde, eles resolvem ir dormir. Antes disso, só o labirinto cuida do Aguiar. E a Kemi dá cuidados prolongados no labirinto. E basicamente todo mundo dorme dentro da casa e a Kemi dorme na casa da árvore e chora até pegar no sono. No dia seguinte, quando eles acordam, quem primeiro acorda é o Jai. Ele pega e chama o labirinto lá pra fora. Como eles tinham lembrado as memórias durante a noite, a Jai pergunta algo pro labirinto, tipo, por que você tá aqui? E ela tava com um sorriso meio sociopata, assim, das ideias, e queria, aparentemente, contar alguma coisa pro labirinto. Só que o labirinto começa a chorar e começa a falar que ele quer ser melhor que o Veríssimo, e que ele tem uma obsessão pelo Veríssimo, que ele queria ter matado a filha do Veríssimo. O Jai tenta confortar ele, e enquanto ele tá confortando o labirinto, ele fala basicamente: nós vamos ser melhores juntos, todo mundo comete erros, e não se preocupa, labirinto, o Kim vai nos fazer melhor. Nessa cena, não tinha nenhum personagem ouvindo eles, só que todo mundo da mesa ouviu. Ficou tipo um clima assim que todo mundo ficou, sabe? Porque foi absurdamente chocante isso. Qual que é a chance de logo a Gabi
pegar um personagem que idolatra o Kion. Nesse meio tempo, enquanto eles estavam conversando lá fora, o Aguiar tinha acordado e tinha começado a quebrar as coisas e subir pro segundo andar, tava quebrando as coisas, tava muito louco de raiva, e o Henry foi confortar ele. Enquanto eles estavam conversando, o Aguiar conta a história dele, de que basicamente ele deixou um colega agente para morrer por conta do medo de água dele, e ele se sentia muito culpado por isso, e que era culpa dele, que era tarde demais. E o Henry meio que conforta o Aguiar, falando que ele lembrou do momento onde ele perdeu o olho e o braço dele, falando como ele se sentia à beira da morte. Enquanto isso, também a Kemi, ela acordou na casa da árvore, ela ficou lá um tempo matutando, mas depois ela decidiu usar a casa da árvore para observar a Igreja dos Vampiros e a base dos Psicoleira para conseguir informações. Mas basicamente ela tem que ficar o dia inteiro fazendo isso para conseguir as informações, e também ela dava um descanso. A gente sabe exatamente o que aconteceu nessas memórias que eles tiveram essa noite, porque o Selbit postou os textos que eles receberam no Twitter. Então é bem interessante ler os textos, eu até vou estar colocando aqui na edição, para se vocês quiserem pausar e dar uma lida. Porque é bem legal ver exatamente o que eles leram. A única coisa que a gente não sabe é o que exatamente o Henry lembrou. Porque o Henry não perdeu a memória, teoricamente. Por que ele lembraria de algo? E o Selbit não postou um texto sobre o Henry. Então eu achei bem suspeito isso. Enfim, é muito estranho, mas voltando, eles se juntam numa reunião para falar sobre o que vão fazer no dia. A Kemi vai lá junto com eles também conversar. E o que é decidido é que a Aguiar, Henry e Jai vão pro bunker, e a Kemi e o Labirinto vão ficar na casa. A Kemi vai ficar espionando, e o Labirinto vai tentar fazer as defesas da casa e a garagem. A história se divide, que nem sempre, fica naquele vai e volta, eu vou explicar de forma linear, porque é bem mais fácil de entender, né? Quando o Labirinto e a Kemi ficam sozinhos, eles não têm meio que um papo, a Kemi fala do que ela lembrou, e ela fala que ela entrou na ordem só pra achar o assassino da filha dela, e que ela tava guardando todas as provas sobre ele, tava, tipo assim, não mandando essas coisas pra ordem, só pra ela, sozinha, descobrir onde estava o assassino da filha dela e ela ter a vingança dela. Quando ela encurrala o assassino da filha dela, um parceiro dele pega ela por trás, e quem salva ela, quem mata esse parceiro do assassino da filha dela, é o Tuco, que é o agente que estava no Dalmo. Ela pensa que ele vai impedir ela, mas não, ele deixa ela fazer o que ela quiser. Então ela vai lá e mata do jeito mais cruel possível o assassino da filha dela. Só que isso não ajuda ela se sente vazia. Ela sente que a raiva se esvaiu e agora só sobra a tristeza da filha dela, porque ela não queria matar o assassino, ela queria a filha dela de volta e não tinha como ter isso. Então, basicamente, ela diz que é por isso que ela quer o Eloy, porque ela quer ter de volta uma família normal. O Labirinto também compartilha um pouco da história com ela, sobre como ele queria matar a filha do Veríssimo, etc. Então eles meio que se juram lealdade. O Labirinto fala que vai ajudar ela com o Eloy, e ela pede pra ele, caso ela morrer, que ele ajude o Eloy a sair vivo, pelo menos. E a Kemi fala, não, quando tu quiser matar o Veríssimo, eu vou estar junto contigo. Achei isso muito pica, tá? E com o tanto de memórias que foi mostrado hoje, os textos postados no Twitter, e mais as máscaras quando eles colocam, o que deu a entender, pelo menos pra mim, sobre a questão das memórias deles estarem se misturando ou não, é que sim, as memórias estão se misturando. Só que não é tipo uma memória do agente e uma memória do assassino. É tipo, 80% da memória que é entregue pra eles durante a noite é do agente e 20% do assassino. Tipo, só tem pinguinhos do assassino no meio das histórias deles. E fica difícil diferenciar a história de quem e de quem, por causa que eles têm algum objetivo de vida ou algum trauma muito em comum com esse assassino que eles estão dentro. Então, às vezes, fica difícil de ver quem é quem. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só falando sobre isso e mostrando as imagens e por que eu acredito nisso. Mas enfim, depois dessa conversa super introspectiva sobre as memórias, a Kemi tá olhando o Circo dos Psicoleira e o Labirinto tá construindo as coisas. Só que a Kemi vê que o Eloy tá discutindo com a Cindy e com o Caio, e eles saem em direção das árvores e os outros dois voltam para dentro da casa. Ela pega e vai contar a fofoca pro Lab, né? Enquanto eles estão decidindo sobre o que vão fazer com essa informação, se vão ir até o Eloy, que vai rolar, chega aquela amiga do Aguiar, a Cleo, pedindo ajuda e não sei o que. A Kemi desce, ampara ela, leva pra dentro da casa, e o Labirinto sai lá pra fora pra fazer um ritual de mapa sanguíneo. Só que o mapa sanguíneo diz que só tem 2 seres vivos na região, que é o Labirinto e a Kemi.
Enquanto isso, a Kim tá lá dentro falando com a Cleo, e ela pede, não, e cadê o Aguiar, não sei o quê, e aí ela fala, não, o Aguiar não está em casa, ele e os nossos amigos foram até o bunker, agora só tá eu e o labirinto, mas daqui a pouco eles vão chegar. E daí a Cleo fala, é bom saber, e derrete. Olha que delícia, então era o Giovanni, massa, né? Então, basicamente, eles entregaram que eles estão os dois sozinhos, desprotegidos na casa, né? Então, ó, fudeu. Enquanto eles estão nesse negócio de o que vamos fazer agora, né? Já que provavelmente a gente vai ser atacado, chega o Eloy, eles falam isso pro Eloy, e o Eloy conta pra eles qual que foi o motivo da discussão com a Cindy, que é basicamente, ele queria matar o Kaito para dar mais um dia para todo mundo se recuperar. Nessa noite não tem como nenhum dos dois grupos lutar. Então, se não matassem um dos sacrifícios, eles só iam morrer pros vampiros. Só que a Cindy e o Caio não concordaram. Então ele veio lá para chamar os mascarados para ir matar o sacrifício deles e pau no cu da Cindy e do Caio. Depois deles discutirem essa estratégia, o Eloy ajuda eles a terminar as defesas, porque o labirinto não tinha conseguido terminar por causa do dado, ele só tinha deixado meio pronto. Tem aquele momento meio flerte entre o Eloy e a Kemi, como sempre, né? Super fofo. E voltando agora para quem foi pro bunker. Quando eles tinham saído de carro, eles chegaram lá no bunker. Na porta dele tinham umas coisas escritas, tipo, covarde, você nos abandonou. E eles viram que não tinha nenhum mecanismo na entrada, não tinha fechadura, não tinha nada. Só que tinha só uma barra de ferro velho na frente. Então eles pegaram e tinham um kit de escalada perto da porta. Eles pegaram uma corda e amarraram no carro deles e puxaram arrombando a porta. Quando a porta tá arrombada, eles vão lá, meio que entram cuidadosamente, veem se não tem nada perigoso dentro do túnel, e lá dentro eles acham um documento e uma bússola. O documento é basicamente falando sobre o Brasil colonial e como uns exploradores descobriram essa caverna, descobriram a porta no fundo dela, ficaram obcecados em abrir ela, e quando um deles se machucou, a porta reagiu com sangue. Então eles pensaram, temos que sacrificar alguém, né? Mesmo que tivesse um mecanismo de chave na porta. Só que eu acho que provavelmente aquela porta deve afetar alguma coisa na cabeça e eles estavam meio loucos. Então eles matam o crente do grupo deles, só que não dá certo. Então eles pensam, talvez precise de mais sangue, né? Então o escritor que estava escrevendo esse documento teve um lapso de sanidade e fugiu da caverna. E ele só fica ouvindo aqueles barulhos animalescos, provavelmente deles se degladiando. Eles meio que têm alguma coisa de assumir que talvez isso seja o começo do labirinto e que talvez a porta reagisse com o sangue do labirinto. Eu não entendi muito bem qual que foi a linha de raciocínio, mas eles têm essa analogia. Eles seguem em frente. Lá dentro, basicamente o cenário é 2 elevadores e um caminho pelo canto que é muito mais longo. Como eles estão bem em cima, eles só veem um elevador no momento. Eles até pensam em escalar, tipo, descer o elevador, só que não dá, porque é um elevador de carga antigo, então ele tá lá embaixo. E se eles fossem escalar pelas bases do elevador, tinha uma boa chance deles caírem e morrerem, porque a queda era praticamente fatal. Então eles descem pelo caminho mais longo, lá tem, tipo, tem buracos, daí eles têm que dar testes de pulo e acrobacia e força, e tem que ir com cuidado, porque tem pontes que estão quebradiças, porque são velhas. No meio do caminho, eles acham recursos. Lá no meio do caminho também eles acham a sala de mantimentos das pessoas. O Jai acha uma comida e come, porque ele não tinha conseguido comer nem beber no começo do dia, já que tava faltando 2 comidas e 2 bebidas, porque o Pomba tinha comido e bebido uma, e provavelmente o Cristino pegou uma comida e uma bebida. Então o Jai acabou ficando sem comer nem beber. Agora ele tá comido, eles seguem em frente, eles acham uma enfermaria, e com esses recursos da enfermaria, eles conseguem abrir uma enfermaria na casa deles, que vai dar um sono com cuidados prolongados para todos eles, toda vez que eles dormirem, o que é extremamente forte, né? Então, provavelmente eles deviam ter ido antes nesse bunker, mas tudo bem, né? É a vida, vai ser útil de qualquer jeito, todos eles estão fodidos. Eles acham meio que uns itens, tipo, consumíveis no meio do caminho. Quando eles estão chegando lá embaixo, no último pulo, que tem um teste muito difícil, por sinal, tem que fazer 2 testes, os 2 testes são com uma DT bem alta. O Aguiar e o Henry conseguem passar, e o Jai cai. Nisso ele toma dano e fica com a condição de enfraquecido, que ele tem desvantagem nos testes o dia inteiro, né?
Quando o Jai cai, ele meio que vê uma entrada, ele vê lá o Cristino com o Pomba todo dilacerado, e a porta com o medalhão do Cristino, tipo, inserido na porta. A porta, ela também tem o mesmo símbolo do medalhão do Cristino, que é o símbolo de Tenebres, né? E eles tentam convencer o Cristino, tipo, não mata o Pomba. Ele, não, pau no cu de vocês. Se vocês quiserem que eu não mate o Pomba, vocês têm que me trazer um outro sacrifício até meia-noite. Então eles falam, tá, então, beleza, vamos trazer outro sacrifício. Então eles saem correndo de lá, vão de carro bem rápido pra casa. Quando eles chegam, eles falam sobre isso. Como o Eloy tinha falado com o Labirinto e a Kemi, une o útil ao agradável, né? Então eles vão até o Circo dos Psicoleira para pegar o Caíto para entregar pro Cristino no lugar do Pomba. Quando eles chegam lá no circo, a Cindy e o Caio já estão lá, ó, prontos para metralhar. O Eloy está correndo na frente, todos eles vão tentar entrar. O Eloy pula no Caio, o Aguiar segura a Cindy, meio que impedindo ela de atirar. Enquanto o Aguiar tá segurando a Cindy, a Jay pega, vai lá e mete-lhe uma facadaça na Cindy. Mas eles tinham combinado que não iam bater em ninguém. Só iam chegar lá, pegar o Caíto e ir embora. Depois ela dá essa facada, o Eloy vira nela e usa a habilidade especial dele, começa a espancar ela. A Cindy, depois que ela levou a facada, ela dá um Uno Reverse Card e dá no Jai, que é a habilidade especial dela de silenciar. E ele toma desvantagem em alguns testes. O Eloy tá lá espancando a cara da Jai. A Kemi, na primeira rodada dela, ela tenta dar um tiro na mão do Jai pra desarmar ela. Só que na segunda rodada ela vai lá e mete um tirão mesmo na Jai. E fala, não, ela descumpriu o combinado. O Labirinto fala, Henry, faz alguma coisa, me ajuda a resolver isso. O Henry tava preparando o ritual de perturbação. Usa no Caíto, que ele tava com a arma dentro do globo de espinhos. O Caíto derruba a arma. O Labirinto, vendo que não vai ter como terminar o ritual de perturbação, ele se joga em cima do Eloy, tipo, tirando ele de cima da Jai. O Eloy meio que recupera a sanidade, porque com a máscara ele perde muito do autocontrole dele. Então ele vai lá e vira no Caíto, e pega a cabeça do Caíto e começa bam, 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 na grade do Globo de Espinhos. Quase, tipo, indo pro caminho de matar ele. Então a Kemi vai lá e, tipo, não, para, por favor. Ele não para. E ela vai lá e abre o globo. Nisso ele meio que recupera um pouco da sanidade e pega o Caíto. A Jai, depois que estava deitada, se levantou, deu um chute no Caio, que estava usando a habilidade especial de gritar muito alto e deixar todo mundo surdo. Ele cai no chão. O Henry usa o perturbar no Caio quando ele tá levantando para ele sentar de novo. O Aguiar pega a Cindy e joga ela longe e foda-se, ela sai voando machista enquanto grita. E eles saem correndo com o Caíto e entram no carro. Quando eles chegam no carro, eles entram o mais rápido possível, só que passando longe da igreja, porque já tá perto da noite. E no meio do caminho, eles ficam conversando, o Labirinto sussurra pro Jai. Olha, ou você para de ser inconsequente, ou eu vou falar sobre o Kian. Nisso, o querido do Henry tava do lado, né? E daí ele ouviu, e daí ele começa, tipo, de quem você tá falando? E começa meio que, tipo, ficar meio acalorado, assim. Graças a Deus o Henry se segura, não bate em ninguém, mas talvez ele bata no Jai depois, porque o Jai falou pra ele, você conhece o Kian, ele é maravilhoso, e eu vou te falar sobre ele, não sei o que, uma coisa bem louco. O Labirinto falou que não conhece o Kian, mas por que ele ameaçaria o Jai de falar sobre o Kian se ele não conhece o Kian? Isso ficou muito estranho. Eu acho que o Labirinto meio que quis fazer de sonso, sabe? Eu acho que na verdade ele realmente conhece o Kian de algum jeito. Mas enfim, quando eles chegam no bunker, eles descem o mais rápido possível. Os elevadores estavam em cima, porque quando eles desceram, eles subiram com os elevadores, então os elevadores estavam em cima. O Labirinto fica em cima do segundo elevador para não chegar perto da porta, por causa do que eu tinha falado, de com medo do sangue dele interagir com a porta. No meio do caminho, o Henry tava levando o Caíto com a cara no chão, arrastando pelo cabelo, e o Sabit começa a falar com ele, tipo, Henry, mata ele. Mata ele. Tipo, e começa a meio que soltar como se fossem mensagens subliminares. Ele começa a falar, não, eles não vão chegar lá porque o Henry vai matar o Caíto antes. E é muito estranho, porque dá pra ver que ele tá tentando resistir muito forte contra esse impulso.
Só que fica muito dúbio, porque não dá pra saber de onde tá vindo esse impulso. Se é da consciência dele, se é do diabo, se é do... Entendeu? Isso ficou um mistério muito grande. A Jai fica rindo que nem uma sociopata enquanto tudo isso tá acontecendo. O Kaito uma hora se liberta e morde o Eloy, deixa ele mais fudido do que ele já tava. Quando eles chegam lá embaixo, eles jogam o Kaito pro Cristino e o Cristino devolve o Pomba. O Cristino dá aquela farmada de aura básica, né? Fala, eu odeio gente barulhenta. E plá! E corta a garganta do Kaito, o que foi incrivelmente satisfatório. Nisso, abre as cicatrizes de desertor no Eloy. Nesse episódio, dá pra ver já que quando eles sacrificaram, na memória do labirinto, mostrou que quando foi feito o sacrifício da noite, o Pomba tinha ficado com essas marcas e o Cristino também tava com essas marcas, que é tipo um corte aqui e aqui. Meio que lembra um pouco o símbolo de sangue, talvez. E o Eloy cria essas marcas. E ele entra morrendo. Depois o Pomba também entra morrendo. Só que, né, a mamãe do grupo, a médica, né, vai lá e salva os dois, muito pica. Porque o labirinto, que era o outro formado em medicina, tava lá em cima, então ela teve que salvar sozinha os dois. Eles voltam pro elevador. O Henry fica lá tendo meio que um arrebatamento, assim. O Jai fica sorrindo assim, ó, que nem um sociopata, olhando pra porta que tá sendo aberta. E o Aguiar tenta trazer o Henry. Tipo, quando de repente eles ouvem o sino de novo. Porque já tinha sido liberado o estigma do Kaito. Só que eles ouvem o sino de novo. Então foi outro sacrifício morto. Então mostra uma cena pra gente que não tinha sido mostrada pra eles e meio que termina o episódio pra eles. Agora, voltando antes, no meio do episódio, meio que tinha mostrado a visão do Damir, que no primeiro dia da Hexatomba ele foi pego e posto dentro da Dama de Ferro, que é aquela que tá na thumbnail do vídeo. Primeiro, no fim da tarde, sai a Sabara, depois saem todos os vampiros e fica só a vampira Feira Safada com ele, e tenta conversar com ele numa língua que ele desconhece. Como ele não entende, ela vai lá e dá uma facada nele, tira sangue. Depois os outros vampiros voltam e estão comendo um banquete de carne humana. Provavelmente é o grupo do Pomba, né? Que eles chacinaram. E estão bebendo vinho com o sangue do Damir misturado. Eles meio que ficam torturando ele a noite inteira. No dia seguinte, de novo, sai a Sabara. Só que ela não volta. Porque, né? Ela foi morta. E os vampiros ficam em casa. Só que a freira vem falar com ele de novo. Agora eles estão falando português. Provavelmente dá a entender que eles absorveram isso da carne que eles comeram. Então isso já dá outro motivo para talvez eles terem matado a equipe do Pomba antes. Não porque eles eram mais fracos, mas talvez porque eles fossem os mais informados e eles estavam absorvendo informações sobre os outros grupos enquanto comiam eles. Pelo menos me pareceu isso. Porque se eles aprenderam português comendo a carne, acho que talvez eles absorvam informações, não sei. A freira tenta falar com ele de novo, agora em português, e oferece o sangue dela para ele beber. Ele se recusa, ela pede para ele se confessar e ele se recusa também. No dia seguinte, a Sabara não voltou, obviamente, porque tá morta. Saem os dois vampiros mais cedo, que é quando eles foram visitar os mascarados. Eles voltam com alguém se debatendo, que, né, é o que eu tinha falado no outro resumo, que a Cleo provavelmente foi a sequestrada. Ele diz que depois, mais tarde, todos os vampiros saem, inclusive a freira. Só que ele continua ouvindo barulhos abafados no andar de cima. Ou seja, provavelmente eles não mataram a Cleo e estão segurando ela com algum objetivo de fazer algo. Mas não consigo imaginar o que eles poderiam querer fazer com ela. Talvez integrar ela como quinta membra do grupo, só tipo como encher linguiça para eles conseguirem completar o Hexatomb? Não sei. No quarto dia, que é o dia que a gente tá, a freira vem de manhã falar com o Damir. Ele tá desnutrido e passando sede, porque ele não comeu nem bebeu nenhum desses dias. Ela oferece o sangue dela para ele. Então ele cede e bebe. E descreve como sendo muito doce, não sei o que. Ela pede então para ele se confessar, e ele meio que se confessa, falando a história de vida dele. No fim de falar sobre ele pede: Ah, vocês sabem como matar o diabo? E ela dá uma risada e fala: É isso que nós viemos descobrir aqui. E depois ela diz: Ah, e fique tranquilo, porque seus pecados vão ser absolvidos, e hoje à noite você vai alcançar a libertação após o sino tocar. Né? E daí isso ficou incrivelmente suspeito,
Principalmente essa necessidade deles de fazerem ele beber o sangue da freira. Porque o que eles queriam? Por que eles queriam fazer isso? A gente não pode esquecer que o Henry também bebeu o sangue dessa freira. Será que vai ter algum side effect que nem transar com a Escarlata? Né? Só o tempo nos dirá. Então, a cena que tinha sido mostrada no final do episódio foi os vampiros se banqueteando com o Damir. Ou seja, eles comeram o próprio sacrifício depois do sacrifício ter sido feito na noite. Mas por quê? Por que eles comeriam o sacrifício deles? Porque quem matou o Damir recebeu o símbolo. Por que eles iam querer que outra pessoa carregasse o estigma? Não faz muito sentido na minha cabeça. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Ou seja, ficaram 1 bilhão de mistérios pro próximo episódio. A Porta também, a gente não sabe que porra tem atrás dela. A gente não sabe que porra tá acontecendo com o Henry. A gente não sabe que porra tá acontecendo com o Jai. A gente não sabe de bosta nenhuma. No episódio que vem, eu espero que tenha tipo, uma explicação muito bizonha pra tudo isso. Mas é sobre. Esse foi o resumo. Espero que tenham gostado.